As 7 camadas da eletrosfera, na qual a gente acabou de estudar, acabou de ver, elas também são conhecidas como os níveis energéticos, certo? Ou níveis de energia, é a mesma coisa. Você pergunta, por quê, professor? Porque cada camada dessa tem uma quantidade de elétrons e cada elétron desse ele tem uma quantidade de energia dentro de si, e é isso que um dos fatores que faz ele permanecer naquela camada em específico. Quando um elétron ele ganha energia, ele dá um salto quântico, ele pula de uma camada mais interna para uma mais externa em relação ao núcleo. Na medida em que ele vai perdendo essa energia que ele ganhou, ele volta para sua camada de origem, que é o seu estado fundamental. Aí você pode perguntar, professor, mas o elétron ele pode pular de uma camada para outra e ficar lá? Não, certo? O elétron ele pode ganhar energia, pode se excitar e dar o salto quântico de uma camada para outra, mas sempre ele vai perder aquela quantidade de energia ganha e vai voltar para o seu estado fundamental, certo? Para a sua camada de origem. Sommerfeld, que é um dos modelos atômicos mais atuais, ele percebeu que os elétrons em uma mesma camada eletrônica, eles não faziam caminhos parecidos. Pelo contrário, por mais que, por exemplo, na camada K, que é a primeira camada, é a mais simples, porque tem menos elétrons na camada, que no caso vai ter 2, né? Ele percebeu que esses 2 elétrons, eles não fazem, por mais que tivesse na mesma camada, por mais que tivesse a mesma quantidade de energia para estar naquela camada, eles não faziam os mesmos caminhos em volta do núcleo, certo? Eles faziam caminhos diferentes. Então, foi o que ele propôs no modelo dele, que a gente viu, a questão das subníveis de energia. Ou seja, cada nível de energia, ou seja, cada camada, ela tem uma quantidade de subníveis, certo? Ou seja, a eletrosfera ela é dividida em 7 camadas, 7 níveis de energia. E cada nível de energia desse é subdividido em subníveis de energia. Ou, para melhor pressupor, cada subnível suporta uma quantidade de elétrons também, certo? Que foi os que a gente viu, os 4 subníveis de energia, S, P, D, F, que para melhor fixar na mente de vocês, a gente pode falar que sou pai de família, certo? Só para associar, para não esquecer as letras, beleza? Então, cada subnível desse vai suportar uma quantidade de elétrons, certo? Por exemplo, o subnível S suporta até 2 elétrons. O subnível P suporta até 6 elétrons. O D suporta até 10 elétrons. E o F suporta até 14 elétrons. Beleza? Dessa forma, a gente começa a fazer a montagem do diagrama de Linus Pauling. Porque Linus Pauling ele percebeu que a gente na eletrosfera, a gente tem uma eletrosfera dividida em camadas, que cada camada dessa é dividida em subníveis. Então, como a gente organiza esses elétrons? Aí surgiu a construção do diagrama. Primeiro, ele dividiu a eletrosfera nas 7 camadas, certo? Posteriormente, ele colocou os subníveis dentro dessas 7 camadas. A camada 1, que é a camada K, só suporta 2 elétrons. Então, obrigatoriamente, a camada K só vai ter elétrons no subnível S, porque o subnível P, D e F não tem elétrons nessa camada para compreender esses outros subníveis. A camada L, como ela suporta até 8 elétrons, ela tem 2 subníveis, que é o subnível S e o P. O subnível S cabe 2 elétrons e o P cabe 6 elétrons. Então, assim, a segunda camada, a camada L, ela não tem elétrons suficiente para compreender os outros 2 subníveis. A camada M, que é a terceira camada, ela suporta até 18 elétrons. Então ela vai ter 3 subníveis, que é o subnível S,
que suporta 2, o P, que suporta 6, e o subnível D, que suporta 10. Automaticamente a gente observa que na terceira camada não tem elétron suficiente para suportar o subnível F. Beleza? A camada NO, como elas suportam até 32 elétrons, tem elétrons para compreender todos os 4 subníveis, tanto S como P, D e F. A camada 6, que é a P, ela suporta 18 elétrons, então assim como a camada M, ela só vai ter 3 subníveis, certo? Por quê? Porque não tem elétrons para compreender ou para ter o subnível F. E a sétima camada, a camada Q, ela suporta até 8 elétrons, assim como a L, ela vai ter 2 subníveis, beleza? E como é que eu faço essa distribuição? Eu entendi como é a construção do diagrama de Linus Pauling, mas como é que eu vou distribuir esses elétrons? A distribuição eletrônica, ela é, vamos dizer assim, ela é em ordem crescente de energia, certo? Então, como é que eu faço essa distribuição? Seguindo essas setinhas, como vocês vão ver aqui, certo? O primeiro subnível a comportar energia vai ser o subnível 1s2. Posteriormente, você vai ver que o próximo subnível a comportar energia vai ser 2s2. Depois, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2 e assim consecutivamente. Beleza?